onde irmãos fiquem à vontade. Irmãos, nós estaremos no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29. Diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sonhos segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos deste lugar, de onde vos mandei para o exílio. Palavra do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 29, a passagem que acabamos de ler. Nós estamos diante de uma carta que foi escrita por Jeremias, que se encontra em Jerusalém, aos cativos que se encontravam na Babilônia. Depois de várias tentativas, foi no cativeiro babilônico o local onde Deus entendeu ser necessário para ensinar o povo. Então Deus tira o povo de Babilônia, de Jerusalém. Deus permite aí que Nabucodonosor levasse todo o povo, ou parte do povo, para a Babilônia, levasse os melhores profissionais para a Babilônia, e ali o povo ficaria, segundo a fala divina, por 70 anos. Era o local onde Deus implementaria o ensinamento, o aprendizado. Era exatamente o momento em que, no entendimento divino, o povo cresceria. Não cresceu livre, não cresceu em plena Jerusalém, não aprendeu no contexto de tranquilidade. Então Deus agora retira o povo e leva para o cativeiro babilônico. Deus se utiliza de Nabucodonosor para que o povo fosse levado para a Babilônia, e ali ele aprendesse. Por
eles eram estrangeiros, eles eram peregrinos, eles estavam longe da pátria. Olha que situação: peregrinos, estrangeiros, longe da pátria. Eles estavam ali na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia, eles não eram cidadãos. E quando você não é cidadão, é um caso complicado, né? Esses dias eu vi uma reportagem dos brasileiros que vão para o exterior, e mais especificamente para os Estados Unidos. Muitos, a maioria não é cidadão. E porque eles não são cidadãos, eles sofrem muito, eles ficam privados dos benefícios comuns aos cidadãos. Eles sofrem. E aí a gente vai entender a fala divina quando ele nos pede que nós amemos os estrangeiros, aqueles que estão longe da pátria, porque nós sabemos o que é ficar longe da pátria, sofrem. E eles estavam exatamente nesta condição. Eles não eram cidadãos, eles sofriam e inclusive eles cantavam o sofrimento. Eles cantavam isso. O Salmo 137 é um clássico em que eles cantam o sofrimento. Eles cantavam bem assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam que cantássemos canções de Sião. Como, porém, haveria um ritual, o canto do Senhor em terra escrava. Então eles cantavam que eles lamentavam o fato de estarem no cativeiro. E, ironicamente, os opressores pediram que eles cantassem: cantem as canções de Sião. E eles diziam: impossível cantar o canto de Sião em terra estranha. É por isso que a gente vai ver lá nos Estados Unidos, né, o dia do Brasil, em que as canções brasileiras estão sendo cantadas lá, até para minimizar o sofrimento, porque é difícil você cantar a sua canção, a canção da sua pátria, cantar o seu samba, cantar o seu forró, cantar o seu ritmo em terra totalmente longínqua, que não fala a sua cultura, que não entende o seu contexto, que não entende a sua linguagem, que não sabe do que você gosta. É terra estranha, é terra de sofrimento. E nesse contexto eles viviam, sofrendo longe da terra, mas estavam ali exatamente porque Deus queria que eles aprendessem. Deus muitas vezes permite, Deus muitas vezes nos tira de uma situação de conforto para nos ensinar, visto que nós temos dificuldade de aprender no contexto de conforto. E aí a gente vai perceber que não é interessante, muito embora doer, nós lamentarmos os momentos de Babilônia da vida, os momentos de deserto da vida. Se faz necessário aprender nesse contexto. E eles estavam ali sofrendo. Há um dito popular, certamente porque é popular você conhece, que fala bem assim: de graça até o quê? Ônibus errado. Até injeção na testa. De graça, todo mundo gosta. De graça não interessa a fonte. Desde que seja benefício, de graça todo mundo quer, todo mundo gosta. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Apareceu um profeta que de graça começou a profetizar. A fala divina foi 70 anos no cativeiro babilônico. Mas Ananias, esse falso profeta, afirmou categoricamente que depois de 2 anos o povo seria liberto. Se é falso profeta eu não sei, se é pastor de fato eu não sei. O fato é que o que ele falou me traz benefício, alegrou meu coração, alimentou meu ego, me trouxe paz, porque diminuiu em 68 anos o período de cativeiro. Como de graça, até o anos errado e até injeção na testa,
de graça até profecia não respaldada, desde que me traga respaldo para o meu coração. Foi isso que eles pensaram. O falso profeta levantou-se e profetizou que depois de 2 anos eles seriam libertos. E Jeremias repreende o falso profeta e agora escreve essa carta que nós acabamos de ler. E não são poucas as vezes que nós nos deixamos seduzir por palavras ou oportunidades que possam nos tirar momentaneamente de uma situação de desconforto, independente da fonte. Nós somos muito pragmáticos, por exemplo. Nós muitas vezes não nos preocupamos com a fonte, se é legal, se é legítimo. Nós somos preocupados com o resultado. Guardadas as devidas particularidades, assim como esses que se encontravam na Babilônia, nós também nos encontramos em uma terra estranha. Aprendemos que a nossa pátria, ela é celestial. O Espírito Santo nos fez entender que a nossa pátria não é essa. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria, ela é celestial. Da onde nos aguarda o Salvador, para onde iremos e viveremos para toda a eternidade. E porque a nossa pátria não é essa, nós somos aqui peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos paroquianos. Esta é a palavra utilizada pelo apóstolo Pedro quando escreve a carta aos forasteiros. Paróquia, paroquianos, paróquio, peregrinos, guia, casa. Paróquia, casa de peregrinos, é a casa daqueles que estão longe da pátria. E porque estamos longe da pátria, temos algumas dificuldades, passamos por algumas dificuldades, passamos por alguns sofrimentos, dificuldades inerentes a esta pátria chamada Brasil, que nós fazemos também parte, mas não é a pátria celestial. Passamos por sofrimento não só em razão da pátria Brasil, mas em razão de nós mesmos, brasileiros. Daniel, o CPF X, né? Passamos por dificuldades em razão da atmosfera chamada pátria ou chamada mundo, e passamos por dificuldade em função da minha natureza vivida nessa pátria chamada Brasil. Bem, Jeremias escreve essa carta aqui a esses amigos, e eu gostaria de tirar aqui alguns ensinamentos. Jeremias trabalhou em 4 setores da vida desse povo, que uma vez observado, poderiam minimizar o sofrimento até o fim do cativeiro. E é isso que eu proponho nesta manhã, que nós pensemos aí, enquanto nós estamos aqui, nesses 4 setores, para que nós possamos trabalhar. O que o profeta propôs aí? Primeiro, enquanto vocês estão aqui, sejam relevantes para vocês mesmos, procurando crescer na sociedade. Foi o primeiro ensinamento dele. Sejam relevantes para vocês mesmos, procurando crescer na sociedade. Veja o versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto. Olha, o modelo era levantar tendas, porque levantar tendas pressupõe curto período de tempo. A tenda era desmontada rapidamente. Mas agora ele fala, não levantar tendas, ele fala de edificação de casa. Edifiquem casas e plantem pomares. Está dizendo o seguinte: plantem pomares e esperem o tempo da colheita. Não importa o tempo, mas entendam que vocês, edificando casa, está dizendo o seguinte: vocês vão ficar aqui por um período longo. E por que vocês vão ficar aqui por um período longo? Vocês precisam crescer aqui. Plantem pomares, morem aqui, produzam, cresçam aqui nessa pátria. Não fiquem preocupados em partir agora. Não fiquem preocupados em partir agora. Cresçam, sejam prósperos nesta terra. Eu me lembro, historicamente, vários profetas anunciaram o retorno do Cristo, né? Vários pastores contavam até a data certinha da volta de Cristo. Isso é antigo. Paulo teve essa dificuldade escrevendo a carta aos
Tessalonicenses, por exemplo. E aqueles irmãos tinham tanta convicção da volta de Cristo, isso é interessante, mas a convicção produziu neles, gerou neles uma atitude totalmente equivocada. Esqueceram da vida, esqueceram do mundo, esqueceram inclusive de trabalhar, não queriam mais trabalhar. Mas só que eles esqueceram de avisar quem? Esqueceram de avisar o estômago. Eles não trabalhavam, não tinham dinheiro, mas o estômago queria comer. Aí como o estômago queria comer, o estômago não faz teologia, o estômago não faz essa leitura, eles queriam comer, o estômago queria comer. Aí eles iam onde? Eles iam à casa daqueles que de forma madura, saudável, entenderam a escatologia, entenderam o retorno de Cristo, aguardavam com maturidade o retorno de Cristo, continuando o quê? Trabalhando, estudando, se alimentando, vivendo a vida. E os que faziam a leitura errada iam se alimentar na casa deles. E o apóstolo Paulo chama a atenção: olha, aqueles que não querem trabalhar, também o quê? Não comem. Então não venha se respaldar na Bíblia para justificar a preguiça ou a inércia. Vá trabalhar, vá ter com a formiga ou o preguiçoso. Não é isso? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: enquanto nós estamos aqui, enquanto eles estavam no cativeiro babilônico, nós precisamos, assim como eles precisavam, nós precisamos ser relevantes para nós mesmos, no sentido de crescer na sociedade. Né? E aí dispensa comentário quanto nós precisamos, você jovem, adolescente, homem, mulher, o quanto nós precisamos crescer. Porque nada sabemos, já dizia o filósofo, eu sei que nada sei. Sempre tem alguma coisa para acrescentar, para agregar conhecimento. Porque hoje a busca para o melhor lugar à sombra está muito acirrada. Por isso eu, você e nós precisamos crescer, estudar, trabalhar, sonhar, projetar, viver uma vida que nunca parar. Essa parte aqui, desse mundo de Deus, desse Brasil que o Senhor nos permitiu que vivêssemos, crescendo, sendo relevantes para nós mesmos nessa sociedade. Foi isso que o profeta propôs. Eles fiquem em casa, plantem pomares, vivam a vida, não fiquem preocupados com o período de sair. Porque enquanto vocês estiverem preocupados, vocês vão deixar de viver a vida. Vivam a vida aqui, estabeleçam relação de amizade, cresçam, estudem, façam tudo, que a vida é boa. A segunda coisa que ele propôs a esses irmãos foi o seguinte: sejam relevantes para suas famílias, fazendo-as prosperar. Versículo 6: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dar vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-os aí e não vos diminuais. Ou seja, cresçam uma família, dê aos seus filhos a casamento, procure esposa para vossos filhos e se estabeleçam enquanto família e cresçam na família. Porque é exatamente, vejam, eu poderia até inverter, né, a aplicação dos textos, né? É exatamente crescendo na família, sendo saudável na família, é que você vai ser relevante na sociedade. Então, trabalhe a sua família, trabalhe a sua prole, trabalhe a sua relação com a esposa, trabalhe a sua relação com o esposo, trabalhe a sua relação com os filhos, ensine os seus filhos, mostre a eles valores, trabalhe a sua relação para com os seus pais, obedeça aos seus pais, veja nos seus pais em seus pais aqueles que mais têm boa vontade no sentido de proporcionar a vocês uma vida tranquila, uma vida saudável. Abaixo de Deus não existe pessoa no mundo que nos ame mais que os nossos pais. Portanto, em momento algum nós podemos titubear, duvidar do conselho dos nossos pais, ainda que simples sejam. Isto é ser relevante na família. Isto é valorizar este ninho
este local que é ímpar. Vou usar uma palavra que certamente não existe, que é introcável. Não podemos trocar por lugar nenhum na face da terra, que é o nosso lar, que é o contato com o esposo, com a esposa, com os filhos, que é o chegar em casa e dizer bom dia, boa noite, pai, o senhor chegou, mãe, o senhor chegou, dizer, estou protegido, porque saí da sociedade e estou na minha casa, e aqui eu encontro os meus, que falam a minha linguagem, que conhecem os meus dramas, que sofrem comigo e que se alegram comigo. É a família, o nosso ninho, o local onde nós precisamos e devemos crescer. É isso que o profeta está orientando. Sejam relevantes para vocês mesmos em suas famílias, fazendo-os prosperar. Não fique preocupado nos períodos de 70 anos. Deixe o falso profeta e vivam a vida aqui. Sejam relevantes para vocês mesmos na sociedade, crescendo, estudando, se formando. Sejam relevantes para vocês mesmos na família, se respeitando, se amando, se aceitando, enquanto diferentes que são. Agora ele vai dizer uma terceira coisa. Sejam relevantes para o país, sendo dele participante direto. Versículo 7, ele vai dizer o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, vocês viveram aí o crescimento na família, mas vocês, antes de serem da família, vocês são da sociedade, vocês são do país. Antes de sermos da igreja, nós somos da sociedade. Então nós não podemos levar uma vida em separado da sociedade. Nós precisamos ser relevantes, participando direto das demandas da nossa nação. Vide aí o que nós estamos vivendo no nosso país agora. Até terminou, né? Rio mais 20. Mais do que nunca, se a sociedade, na sua totalidade, está sendo conclamada a amar o planeta, mais do que nunca, eu, você, nós, enquanto cristãos que somos e conhecedores de que tudo isso pertence a Deus e que por pertence a Deus deve ser alvo do nosso zelo, do nosso cuidado, porque isso é louvor a Deus, mais do que nunca, nós precisamos e devemos estar na vanguarda do cuidado e do zelo para com o planeta. Quais são aí as demandas da nossa sociedade? Nós não podemos nos esquivar. Nós não podemos nos esconder numa redoma. Nós não podemos criar um mundinho evangélico. Como eu tenho branco disso. Não criemos um mundinho evangélico. Porque se Deus quisesse que nós criássemos um mundinho para nós mesmos, Ele mesmo nos tiraria daqui. E não nos tirou. Pai, eu não peço que os tire do mundo, nem que crie um mundinho para eles, não. Eu tão somente peço que os livre do mal. Não permita que eles fiquem criando um mundinho para eles e que se afastem daqueles que carecem de uma palavra evangélica ou do evangelho. Mas que eles sejam ativos ali, ainda que perversos sejam a política, mas que eles sejam ativos ali no esporte, mas que eles sejam presentes em todo o segmento, sendo sal da terra e do mundo, que eles não sejam alienados, que eles se preocupem, que eles sintam a dor daqueles que sofrem, sejam relevantes para a sociedade. Não criamos um mundinho com medo de ouvir os palavrões, de ouvir as feiuras daqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Feiuras essas que um dia também nós fomos e que está hoje escondido, não somente por força da graça de Deus. Sejamos relevantes para a sociedade. Para a sociedade. Qual é o clamor da sociedade? Se é justo, se é honesto, se busca a dignidade da pessoa humana, eu, enquanto cristão, preciso e devo estar na vanguarda. Não sei se eu falei aqui, uma vez me perguntaram, pastor, se tiver uma passeata, eu ter falado já, de outras coisas, se tiver uma passeata, um pai de santo, um padre, um dentista, uma passeata aí, o senhor vai?
Qual é a razão da passeata? Justiça, contra a violência? Não posso nem fazer essa pergunta se a passeata tem como objetivo fazer uma crítica, pedir paz à sociedade. Eu, enquanto cristão, preciso estar na vanguarda, de mãos dadas com eles. Se eu não for, alegando que não me misturo por eles professarem uma fé diferente da minha, eu estou na contramão. Vejam que o pastor não está fazendo uma relação de culto com eles, que é diferente. Eu estou participando de um evento de relevância para a sociedade da qual eu faço parte. Eu vivi uma situação em Santa Margarida que eu fiquei triste. Houve um atropelamento de um jovem de 12 anos, sobrinho de um membro da nossa igreja. O garoto veio a falecer. No bairro, na rua onde aquele garoto faleceu, foi atropelado, os carros não obedecem à velocidade prevista ali. A família, junto com a comunidade do bairro, resolveu fazer um manifesto. Pedindo sinalização, pedindo uma maior atenção dos motoristas, e levaram faixa, foto do garoto que morreu, enfim. O irmão me pediu para anunciar a igreja. Prontamente eu anunciei e dei a seguinte informação: olha, não é uma atividade da igreja, é uma atividade da sociedade civil. Como a igreja é a sociedade civil, logo, eu particularmente vou. Se os irmãos quiserem ir, fiquem à vontade. Mas não é atividade da igreja, é da sociedade. E foi muito linda a atividade, muito enriquecedora. Porém, para minha tristeza, nos bastidores, eu fui acusado de ter levado a igreja para uma passeata que provocou alguns violência. O pastor não convidou ninguém. O pastor convidou para um ato civil, nobre, que ocorreu na mais perfeita paz. A igreja se envolve sim. A igreja se envolve sim. A igreja não pode viver num mundinho particular. Porque antes de você ser igreja, você é professor, você é pedreiro, você é engenheiro, você é lojista, você é comerciante, você é tudo. Enfim. É isso que ele falou. Sejam relevantes para o país, sendo participantes direto. Aí ele vai dizer: procurai a paz da cidade para onde nos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Vejam bem, ele fala: procurai a paz e orai. Uma coisa não anula a outra. O fato de orar não significa que eu não posso me envolver. Eu preciso de Deus ser agente dessa paz. Finalizando, o apóstolo, o profeta Jeremias finaliza dando a última orientação: sejam críticos piedosos das vozes dos pregadores. Olha o versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não vos enganem os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores que sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente os profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Olha que coisa interessante: sejam críticos piedosos das vozes dos pregadores. Eu falo isso com tranquilidade. O titular aqui do púlpito, o meu querido irmão reverendo Mauro, eu falo isso com tranquilidade para a minha comunidade. Tamanha convicção de que aquilo que o pastor Mauro tem falado no púlpito passa pelo crivo das Sagradas Escrituras. Por isso, não tenho medo de errar, que a igreja pode fazer juízo do valor daquilo que o reverendo fala aqui, tanto o reverendo Mauro como o reverendo Daniel, de forma piedosa. Quando que a palavra de Deus é proclamada como sendo a palavra de Deus? Quando a própria comunidade, de forma crítica e piedosa, passa em pente fino a própria Bíblia. Assim, o apóstolo Paulo orientou a comunidade. O doutor Lucas elogiou a comunidade. Esses irmãos de Bereia são mais nobres, porque eles
confere nas Sagradas Escrituras para verificar se aquilo que o pastor Mauro e o pastor Daniel estão falando efetivamente é a palavra do Senhor. Tranquilidade. Até porque só dois setores que estão acima do crivo da comunidade: os profetas e os apóstolos. Esses falaram sem inerrância, falaram sobre inspiração de Deus. O que eles falaram está sob domínio do Espírito Santo. O que os demais falam sobre iluminação e precisam e devem ser julgados pela comunidade. Tem. Dada a segurança daquilo que se fala aqui, e eu continuo afirmando para a minha comunidade: sejam críticos piedosos daquilo que falam aqui e daquilo que falam lá fora. Não deem ouvido facilmente às vozes dos pregadores. Sejam criteriosos. Sejam criteriosos. Confiram na Bíblia aquilo que está sendo falado, a fim de que vocês não estejam dando ouvido a falsos profetas, a fim de que vocês não se deixem levar por palavras, volto a falar a minha palavra de vitória, que até vão ao encontro das suas necessidades. São soldados, são lindas, que via de regra, ninguém vai falar nada que me traga transtorno, mas que não tem respaldo nas Sagradas Escrituras. Essa foi a orientação do Jeremias. Verifiquem, sejam pesquisadores da Bíblia, verifiquem o que está sendo falado, e uma vez confirmado, viva o que foi falado. Vivam, digam o que foi falado do púlpito desta comunidade. Eu não tenho dúvida, sem constrangimento, que o que é falado aqui pode e precisa ser analisado pela comunidade, pela tamanha convicção de que o que é falado aqui, no mínimo, precisa ser respaldado na palavra do Senhor. E a igreja, ela é essa. O pastor não tem o monopólio da vida da comunidade. O pastor é aquele que ensina a comunidade a maneira como deve proceder e andar à luz da palavra. E a comunidade livre e através do Espírito Santo de Deus vai vivendo a vida à luz daquilo que foi falado ou não. Por isso, o apóstolo Paulo orientava a igreja para que orasse por ele, pregador, a fim de que tudo aquilo que ele falasse fosse efetivamente, expressasse efetivamente a palavra de Deus, e uma vez expressando efetivamente a palavra de Deus, fosse relevante, seria relevante para a comunidade que vive e que se alimenta desse público. Nesse sentido, o desafio da comunidade, que deve ser crítica piedosa das vozes dos pregadores, ela deve ser uma crítica piedosa, mas ela deve ser também, paralela à crítica piedosa, deve piedosamente orar pelos púlpitos, pelo púlpito, a fim de que o que é falado aqui no púlpito venha promover o crescimento da comunidade e a glória do Senhor. Esta foi a orientação do profeta Jeremias a este grupo que estava ansioso por sair do cativeiro babilônico, mas era no período de 70 anos que o Senhor queria trabalhar na vida desse povo. Por isso nós não podemos ousar tentar mudar situações promovidas pelo próprio Deus, que muitas vezes nos trazem algumas dificuldades, mas que são relevantes para cada um de nós. E aí ele vai finalizar dessa forma, versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é, nesse sentido, buscar a Deus de todo o coração? É, inclusive, entendendo a sua vontade sobre nós. Era eles entendendo aquele momento como sendo da vontade de Deus e que precisava e devia ser vivido. Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos habilite
para que caminhemos neste período de peregrinos, de peregrinação, enquanto forasteiros somos nessa terra, que sejamos assim, relevantes para nós mesmos, procurando crescer, relevantes para nossas famílias, relevantes para o nosso país, porque nós somos desse país, e que sejamos também críticos piedosos do púlpito, porque é a palavra do púlpito, domingo a domingo, que vai nos sustentar para que vivamos nessa sociedade crítica. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Liturgia do diálogo.